Olá, tá começando mais um Dupla Du. Hoje eu e Valtinho vamos preparar essas receitas aqui. Vocês já viram, a mesa tá bonita. A gente vai fazer duas receitas diferentes. Este pãozinho recheado com goiabada e esse pão de forma que é o que eu e Valtinho tem comido aqui sempre. Eu tenho já feito isso. Já há quase um mês que a gente tem feito, a gente não compra mais pão de forma, a gente tem feito o nosso pãozinho aqui. Então hoje a gente vai fazer as receitas desses dois pães. Fica aí que o vídeo tá muito bom. Eu fiz questão de tentar explicar o máximo possível para quem quer fazer pão em casa também. Aprenda e faça, ou então que comece a fazer. Além de ser uma terapia, é bom enfiar a mão na massa. Antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva lá no nosso Instagram, @dupladu.oficial, e se inscreva aqui no nosso canal também no YouTube, tá bom? Deixe seus comentários, interage com a gente, fala o que vocês mais querem ver aqui. Dito isso, vamos aqui para os ingredientes desse pão. A gente vai fazer dois tipos de pães, né? Como vocês viram aí no começo na abertura. Mas eu vou começar agora pelo pão de forma. Vamos para os ingredientes. Primeiro vamos fazer a receita do pão de forma. Quem me segue lá no Instagram, que segue o Dupla Du, eu e o Valtinho lá no Instagram, já viu imagens desses pães, as coxinhas que eu tenho feito aqui. Vamos mostrar aqui todos os ingredientes. Mas antes quero lembrar para vocês que na descrição do vídeo tá tudo descrito bonitinho, quais as quantidades a serem usadas nessa receita do pão de forma. Mas para ser mais simples, eu usei um copo americano para medir basicamente quase tudo aqui, tá bom? Então vamos lá para os ingredientes, Valtinho. São 3 ovos com gema e com clara, tá bom? Um copo desse aqui, né, que eu falei agora há pouco, um copo americano, mas que se vocês quiserem fazer por medida dá 175 ml, não é isso, Walter? Sim, é isso. Leite morno, né? Leite morno. Daqui a pouco eu vou dar uma pré-aquecidinha nele no micro-ondas porque ele tá um pouco gelado. Um copo de água também. Um copo de açúcar. Meio copo de óleo. 26 gramas de fermento biológico. O sal e o não menos importante aqui, a manteiga. Uma colher de manteiga bem caprichada, gente. Manteiga, tá bom? Agora vamos para a mistura. É muito importante vocês seguirem esta ordem, né? Basicamente são os líquidos, depois a gente vai para os secos, óbvio. Mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vamos lá, Valtinho? Bora lá. Deixa eu pegar aqui a minha bacinha que eu deixei aqui do lado. Que essa bacia eu tenho há muito tempo e eu adoro usar ela. Vamos começar pelos líquidos, mas não esqueça que o leite precisa estar um pouquinho morno. Não é quente nem fervendo, é morno, tá bom? A ponto de colocar o dedinho aqui dentro. Eu vou colocar no micro-ondas rapidinho aqui. É questão de segundos. E já tá pronto. Enquanto eu coloco o leite ali, dá uma esquentadinha, eu vou colocar já a água. Tá bom? A água. Vou juntando aqui os potinhos do lado. O meio copo de óleo, o açúcar, lembrando que todos os ingredientes, caso vocês não consigam anotar agora, tá tudo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Isso. Deixa eu pegar aqui o leite, como eu falei para vocês, é só no meu caso aqui, para quebrar o gelo, porque ele tava na geladeira. E aqui tá muito frio também, né? E aqui tá muito frio. Ó, tá bom, tá perfeito. Agora vamos aqui. Eu lavei minha mão, hein, pessoal? Antes que vocês falem, não vi vocês lavando a mão. Antes de começar a receita, eu já havia lavado a minha mão, tá bom? Vamos lá. Fez isso. Vou dar já uma pré-misturadinha aqui. Deixa eu pegar aqui o meu fouetzinho, que eu adoro. Dá uma misturadinha. Aqui eu já vou entrar agora com o ovo, os 3 ovos. Esses são grandes, esses ovos, né, Walter? Sim, são bem grandes esses. Esse é o L, né? É o L, isso. Sim. E essa receita dava mais ou menos quantos pães? Vai dar para 2 pães essa receita aqui.
Ah, uma coisa que, agora que o Walter falou disso, é a nossa primeira vez fazendo as receitas aqui, pessoal. Então, vamos lá com calma, a gente vai aprimorando melhor. Esqueci de colocar aqui o principal também, né? A farinha de trigo. A farinha de trigo é 1 quilo. Eu já vou trazer ela para cá para mostrar para vocês, mas também ele é o último ingrediente. Fui buscar a farinha de trigo que eu havia comentado, que esqueci. Tá aqui. Eu uso essa marca aqui, a Pérola, que eu já usei em outras receitas minhas e gosto de utilizar essa farinha, mas vocês têm que ter atenção e escolher uma farinha de qualidade, hein? Para fazer pão tem que ser uma farinha muito boa e sem fermento, óbvio. Continuando aqui na nossa misturinha líquida, já podemos vir com a manteiga. Manteiguinha aqui. Como tá um pouquinho frio, eu ainda dei uma pré-aquecida na minha manteiga. Gente, aqui tá muito frio. Estamos em quantos graus hoje? Hoje à noite deu, Walter? Eu sei que quando a gente foi dormir tava 4 graus. 4 graus, então imagine. Tá muito frio aqui. Já vou chegar também no processo para ele crescer. E como a temperatura aqui tá muito baixa, a gente tem uns truquezinhos que eu vou ensinar para vocês aqui. No meu caso, para quem tá aqui em Portugal ou em alguma área muito fria do Brasil. Mas isso já vou chegar lá. Bom, já vou colocar o salzinho também. E o fermento. Fermento para pão, tá bom? É fermento biológico, né? É o biológico, exatamente. Tem o seco e o fresco. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar para quem usa o fresco a medida exata e para quem usa o seco, no meu caso aqui, tá bom? A farinha de trigo eu vou usar 1 quilo, mas o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho, só um pouquinho, até virar um mingau. Vamos fazer isso virar um mingauzinho aqui. Bom, existem várias formas de fazer pães caseiros, várias receitas diferentes, tem receita da mãe, da avó, tem receita na internet aí para todo mundo. Essa é a forma que eu faço e gosto desse pão, eu gosto da maciez que ele fica. Desde que eu tenho feito o pão, eu tenho feito sempre essa receita aqui para mim, para o Valtinho, o que fez a gente parar de comprar pão de forma industrializado, né? A gente faz esse pão, eu asso, um saquinho desse pão dura uma semana mais ou menos, né, Valtinho? Sim, uma semana. Depende de como a gente tá fazendo as coisas. Sim. Ó, tá vendo? Fiz o mingauzinho, quase ponto de bolo, sabe? Fiz o mingauzinho. Vou colocar as coisinhas aqui na minha pia. Agora vem aquela parte que não tem jeito, é enfiar a mão na massa. Arregaça as mangas aí. Eu tive que estar mais arrumadinho hoje, que eu queria gravar esse vídeo bem arrumado para vocês, né? Mas normalmente eu não cozinho assim. Agora, o restante da farinha vai colocando aos poucos aqui. Deixa um pouquinho do saco, não coloca tudo de uma vez, ó. Olha o que sobrou no saco. Sobrou bem pouco. Dá para perceber? Agora é mão na massa, tá bom? Agora é sovar a massa, né? Não, agora é para misturar, o sovar é daqui a pouco. Agora vamos misturando, não tem jeito, é mão na massa. E vai se sujar, vai sujar a mesa. Olha, eu tô vindo de fora para dentro para incorporando e eu não sujar tanto a minha mão logo de cara, né? E a massa vir incorporando aos pouquinhos. Pode ser que você use 1 quilo na massa, às vezes é um pouquinho a mais de farinha, um pouquinho menos de farinha, mas em si é isso. É 1 quilinho normalmente, já tá começando. Venho aqui com o meu restante daquela farinha de 1 quilo aqui, já vou colocar tudo. Aqui. Normalmente aqui já chega no ponto. Agora aqui vai. E a gente está na esperança que as nossas galinhas comecem a colocar os nossos ovos aqui, né, Valtinho? Todo dia a gente vai vir para lá. E ver se tem os ovos, né? O galo já tá cantando, só falta agora as galinhas. Ah, sim, vou tentar pegar uma imagem. Vamos tentar, né? Pegar uma imagem das galinhas do galo cantando. A gente viu essa semana, a gente ficou tão feliz ele cantando a primeira vez, né? Sim. Aqui eu só tô fazendo a mistura, mas eu já vou começar a sovar isso. A gente vai lá pra pia, que tem a pedra, e eu gosto de sovar lá. Mas eu acho que aqui já tá praticamente chegando no ponto, tá bom? Vamos lá então, pra pia? Sim, bora lá. Vou pegar só um potinho de farinha de trigo pra mim
dar uma farinhada lá no balcão para mim começar a sovar. Agora vamos lá para a pia que eu vou sovar isso na minha pedra aqui de mármore. Vamos lá. Coloquei minha farinha aqui. Vamos fazer isso, ó. Dá uma farinhada. Não muito, não exagera, tá? É só para a massa não grudar aqui. Eu venho com a minha massa. Ponho aqui. Opa, com um pouquinho aqui de massa. Vou deixar isso aqui atrás. E mão na massa de novo. Agora é a parte divertida, né? Eu gosto pra caramba dessa parte. Tem que sovar, não tem jeito, para ativar o fermento. E é isso. Esse passo aqui de sovar massa, 10 minutos. A maioria dos pães que eu já vi para fazer e os que eu faço, é 10 minutos no mínimo sovando. Não tem jeito. Então, sova bastante essa massa. Olha, estamos aqui quase já fazendo 5 minutinhos. Tem mais 5 minutinhos na frente pra gente fazer. E vai sovando. Puxa de baixo, põe pra dentro, ó. De fora pra dentro. Quando eu decidi começar a fazer pão aqui pra gente, eu lembrei... Eu já até contei essa história pra você, eu acho, Walter. Quando eu era pequeno, a minha mãe me colocava em vários cursos, porque como a gente morava numa área periférica no Brasil, a minha mãe queria tudo, menos que eu ficasse na rua de manhã. Eu ia para a escola normal, fazia os estudos, o normal, e à tarde eu ia para uma espécie de... Não era creche, era Secom. E lá nesse lugar a gente fazia várias atividades durante o dia, durante a tarde, né? Até 5 horas da tarde, que era o horário que minha mãe sairia do trabalho. E era interessante, foi uma época gostosa que eu vivi. E eu tenho boas lembranças dessa época. Lá eu fiz teatro, fiz muita coisa lá. E foi bom, porque eu realmente ocupava minha mente e eu não ficava na rua com ninguém. Então, quando eu e o Walter teve a ideia de fazer essa receita aqui do pão de forma, me desbloqueou essa memória que eu fazia uns pãezinhos com goiabada dentro. E essa receita eu vou fazer hoje aqui com vocês. Massa bem sovadinha, tá bonitinha aqui do jeito que eu gosto de fazer. Agora, eu vou pegar uma tigelinha aqui, uma outra tigela. Eu normalmente gosto de jogar um pouquinho de farinha aqui, para ela não grudar muito. Colocar essa massa aqui. Pegar um pano de prato. E agora ela vai descansar. Olha o tamanho que ela tá. Ela tem que praticamente dobrar um pouquinho desse tamanho, crescer um pouco. Que a gente vai fazer 2 crescimentos nessa massa aqui, tá bom? Esse agora, para ela crescer um pouco. E depois que a gente bolear a massa, a gente vai também deixar ela crescer. Agora cobre aqui com um paninho de prato. Agora a gente vem aqui. Vou deixar aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês um truque que eu faço. Eu falei para vocês de um truque que eu tenho que fazer aqui por conta da temperatura, como o Walter falou, hoje deu 3, 4 graus, agora deve estar mais ou menos por aí, tá bem frio. Então o que eu faço? Eu venho aqui no meu forno, que eu vou usar esse forninho aqui, eu não vou usar o forno do fogão. Eu deixo ele 10 minutinhos a 180 graus mesmo, eu deixo ele aquecendo um pouquinho aqui. E aí quando ele der o time, a gente vai ouvir esse som provavelmente. Quando ele dá esse time, eu deixo ele desligado ainda uns 2, 3 minutos, que é só para ele aqui dentro ficar quentinho, sabe? Tem uma temperatura morninha. Eu acho que nem vou deixar 10 minutos. Eu tenho que abrir aqui depois, colocar a mão e sentir se tá confortável. E aí eu pego o meu pãozinho aqui, que eu coloquei para descansar, e ponho aqui dentro com o forno desligado, já óbvio, que é só para ela ter uma temperatura aqui. A massa pro pão crescer, ela precisa estar em média 26 graus de temperatura ambiente. E nós aqui em Portugal estamos no inverno, não vamos conseguir chegar nesses 26 graus. Se for fazer esse crescimento aqui, ou mesmo que eu coloque no forno desligado, vai demorar mais de 3 horas, 4 horas para ele começar a desenvolver a massa. Olha, nem precisa de 10 minutos, ó, já está chegando numa temperatura confortável aqui, boa. Já desligo, enquanto eu estou conversando com você já chegou. Já desligo
Não é para assar, não é para nada, é só para ter uma temperatura confortável. Vou deixar ele descansando aqui no meu forno. Isso provavelmente eu vou ter que fazer mais umas 2 vezes, que a temperatura aqui vai cair de novo, eu tiro de novo, aqueço um pouquinho e repito isso mais umas 2, 3 vezes. Vamos fazer outra massa? Vamos lá. Vamos lá. Eu e Valtinho já arrumamos aqui nossa mesa de trabalho para fazermos o pão nuvem. Eu conheço ele como esse nome. Vamos aos ingredientes? Os ingredientes são 250 de leite, 250 de água, 10 gramas de fermento biológico para pão. Eu estou usando o seco aqui, tá, gente? 240 de óleo, uma colherzinha de sal, essas de sobremesa, pequenininha, ó, não é muito. Sal, eu coloco um pouco menos porque o meu sal é grosso, até ele desfazer. Aí sal, 2 ovos e 250 gramas de açúcar. Eu dividi aqui nesses 2 potinhos. Como ele é um bolo nuvem, como eu conheço, né? O bolo nuvem, ele é um pouco mais adocicado. Eu vou rechear ele com goiabada, que eu e o Valtinho achamos aqui no mercado. Inclusive, a gente faz tanto tempo que a gente não come goiabada, que a gente comprou para fazer a receita, mas já deu uma roubadinha aqui. Mas vamos rechear esses pãezinhos. Em vez de eu fazer ele trançado, como a receita original que eu aprendi, fazer ele trançado, eu vou fazer ele boleado em bolinha com recheio de goiabada, tá bom? E o quilo de farinha de trigo, que não pode faltar, é claro, é um pão, vamos usar farinha de trigo. Deixa eu colocar isso pra cá. Peguei aqui já o meu fouet e a minha vasilha, minha bacia, que eu falei que eu adoro usar ela. Para começar, o de sempre, vamos amornar, não pode ferver, não pode deixar muito quente. Coloca os 250 ml aqui do leite, né? Vamos começar. Vou colocar todas as minhas louça ali do lado, o leite, a água, né? 250 da água. Já aqui, com leite e água que tá morninha, já coloca o fermento biológico, 10 gramas. Bom, dá uma mexidinha aqui já para ele dissolver. Essa parte aqui é muito importante seguir. Esse pão aqui é muito importante, principalmente. O outro tem que seguir também, né? Os molhados e depois os secos. Mas esse aqui é muito importante começar dessa maneira. Cada pão, né, tem seu segredinho, né, gente? E esse não vai manteiga? Esse não vai manteiga, porque ele vai 240 de óleo, ele vai um pouco mais de óleo. Então aqui vamos já despejar os 240 de óleo. É bastante óleo mesmo, mas também é muito trigo que vai nessa receita. O óleo. E dá uma mexidinha sempre, já para ir o salzinho. Posto o sal aqui, dá uma misturadinha. Tudo sempre que depois colocar, dá uma misturadinha, tá bom? Os 2 ovos. 2 ovinhos. Mexe, mexe, mexe. Já esse processo é bom que você dá uma mexidinha e já vai incorporando os ingredientes. As 2. Aqui, na verdade, tá 2 xícaras porque eu não tinha um pote maior. Mas são 250 gramas de açúcar, tá bom? Como eu falei lá no começo, ele é um pão mais docinho mesmo. Então, vai um pouco mais de açúcar. Mexe, mexe, mexe. Mexeu tudo. Vou reservar aqui o meu fouet, que eu não vou mais utilizar, na verdade. Vamos para a farinha de trigo. A farinha de trigo, o mesmo processo da outra. A gente não coloca tudo de uma vez, porque pode ser que precise um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tudo depende do tamanho dos ovos, tá bom? Parece que não, mas isso muda na textura e na massa. Às vezes ela pode ficar mais seca ou mais pegajosa. Então, prestar atenção nisso. Um pouquinho de farinha. Agora eu vou dar uma mexidinha, vai começar a virar, é o mesmo processo da outra nessa parte, tá bom? Fazer um mingau, né? Fazer o mingauzinho, exatamente. Coloca mais um pouquinho. Tá começando a virar um mingau. Mas vai 1 quilo também de farinha de trigo ou foi mais? 1 quilo de farinha de trigo, lembrando que a farinha de trigo é sem fermento, tá, gente?
Tá vendo? Chegou naquele ponto, quase no ponto de... eu falo que é o mingau, chegou no ponto quase de uma massa de bolo, sabe? Vocês que cozinham em casa sabem. Tá vendo que não fica muito no fouet, automaticamente ele cai? Esse mingauzinho aqui, para de mexer com o fouet e... Deixa eu colocar aqui novamente. E agora vem colocando a farinha. Coloca quase toda a farinha, naquele mesmo processo que eu ensinei na outra. Isso é como eu faço e vocês vão ver que dá certo, gente. Se vocês costumam fazer de outra maneira, ótimo. É assim. Agora, mão na massa de novo, tá bom? Eu venho colocando, dá uma misturadinha assim, eu vou colocando de fora para dentro. Vai melecar mesmo a mão, não tem jeito. De fora para dentro, até a massa deixar de ser tão líquida assim e começar a ir pro ponto pra gente sovar, né? Uma coisa que eu quero fazer muito aqui, né, Volta, que eu falei que já ia fazer e ainda não fiz, é massa, né? Fazer umas massas de macarrão diferentes, uns formatos diferentes, os nhoques. A gente vai... vamos aprimorando. São coisas que eu já fiz em algum momento da minha vida e fiz uma, duas vezes e depois não voltei mais a fazer. E agora aqui com o canal, fazendo as receitas do canal, eu tenho uma desculpa para fazer, para mostrar para vocês de novo essas receitas, né? E quem sabe incorporar elas mais vezes no nosso dia a dia, que nem o pão. O pão começou com... vamos começar a fazer um pãozinho em casa? Que a gente faz do jeito que a gente quer, a quantidade que a gente quer. E gasta menos dinheiro. Exatamente. E fica com... Pão caseiro é outra coisa, né, amor? Olha, como eu falei, e tá aí na descrição do vídeo tá as duas receitas, lembrando, tá? Eu coloquei 1 kg de farinha e coloquei mais 200 gramas de farinha na minha aqui, que precisei colocar mais. Mas vamos colocando essas 200 gramas aos bocadinhos, aos pouquinhos, e vai mexendo. Vai mexendo. Pode ser que você não precise colocar as 200, pode ser que vocês não precisem, só coloque 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E volta a mexer. Essa massa aqui, ela tem que ficar, eu já vou mostrar para vocês, mas a hora de sovar, ela tem que grudar um pouco na ponta do dedo, ela não pode ficar muito dura. Vou continuar aqui, quando chegar nesse ponto, eu mostro para vocês. Ó, tá quase chegando no ponto essa massa aqui, tá? Então, ó, ela tá grudando muito no dedo, é para ela grudar um pouco, mas não tanto. Tá vendo? Ela tá pegando muito na mão. Então, vou colocar mais um pouquinho só de farinha. É o que eu falei, essa massa aqui é um pouquinho mais chata, porque você tem que ir devagarinho até chegar no ponto dela. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho. Ela é chatinha de fazer, mas ela é deliciosa de comer, acredite. Mas coloquei mais um pouquinho só. E volta. Tá vendo que ela já tá desgrudando da bacia, né? Na bacia ela já não tá grudando muito. É quase que, ó, e suja. Acabei de limpar a mesa para não ficar tanta bagunça no vídeo aí para vocês. Mas não tem jeito, gente. Mexeu com farinha de trigo, já sabe que vai sujar roupa, a mesa. Eu gosto de fazer essa massa aqui, ela é bem gostosa de fazer. Já estou mais ou menos aqui uns 5 minutos, é o tempo que a gente precisa para sovar essa massa. E essa massa aqui, a gente vai fazer desse processo todo e vai deixá-la descansando aqui mesmo já nessa bacia minha aqui no caso. Olha, já consegui. Já estou aqui mais ou menos uns 5 minutinhos. Ela já chegou, bem dizer, no ponto. Deixa eu tirar aqui. Opa! Qual é o ponto dela que ela tem que ficar? Que eu estava explicando para vocês. É a ponto de você conseguir mexer na massa, mas mesmo assim ela ainda pegar um pouco na sua mão. Mas tu vê que ela solta da bacia, tá vendo? Ela não gruda muito da bacia, mas ela pega um pouco na sua mão. Esse é o ponto. Se você deixar a massa muito dura, ela não vai ficar tão fofa. É muito importante esse passo, assim como o passo do leite e da água um pouquinho quente, tá bom? Agora, deixa eu arrumar aqui a massa. Eu gosto de deixar a parte lisinha para cima. Até isso eu gosto de deixar a massa mais lisa assim para cima. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um paninho de prato, já deixei aqui separado também. E vai deixar essa massa dobrar de volume, tá bom? Ela dobrou de volume, aí a gente já pode vir fazendo os formatos que a gente quiser. Cobre aqui, vai pro forno também para usar aquela mesma técnica, no meu caso aqui, porque senão ele não vai crescer, tá bom? A gente já volta com essas massas grandes. Após a gente deixar o pão
a massa do pão descansando 1 hora. Agora a gente vai tirar ali do forninho. Foi a minha estufa improvisada. E agora a gente vai dividir. Vou mostrar o processo para vocês. Vamos ver como é que ela cresceu primeiro, né? Vou vir aqui. Dá pra mostrar aqui, Valtinho? Cresceu bem, ó. Fofinha, fofinha. Ela quase que dobrou de tamanho. E ela ainda vai ter um crescimento depois, tá bom? Então, a gente vai fazer a forma do pão e ela ainda vai descansar mais 1 horinha e meia, 2 horas, tá bom? Vou vir pra cá, que aqui eu acho melhor para fazer. Olha, tirei. Nossa, a massa cresceu muito bem, tô impressionado. Deixa eu pegar aqui minha farinha. Da farinha, tá aqui. Vou dar uma farinhada aqui, devia até ter farinhado um pouquinho antes. Jogar a massa. Pronto, já não vai mais grudar. A massa cresceu muito bem, tô impressionado. Isso aqui pra mim, gente, na minha técnica de fazer o meu próprio forno de estufa. Aí, no clima que você estiver, de repente, nem precisa fazer isso, tá? Vamos lá. Uma faca, deixa eu pegar essa daqui que eu gosto mais. A massa tá mais ou menos assim, eu vou dividir ao olho, tá? Aqui. Como é um pão caseiro, não importa se ele vai ficar um pouco maior, um pouco menor. É para casa, não é para venda, né? Agora, senão eu iria pegar uma balança e iria pesar. Às vezes eu sou chato. Nos outros doces, vocês vão ver que eu vou fazer as bolinhas praticamente todas pesadas. Nessa não há necessidade dessa preocupação. Então, olha, após eu dividir aqui em 2, vocês podem dividir em quantas porções vocês quiserem. Pode ser em 4. Enfim, vai do gosto de vocês. Vou reservar essa daqui de volta. Aqui. E essa daqui, pegar um rolinho aqui que eu gosto de usar. Meu rolo de massa. Aqui tá enfarinhado. Depois a gente vai pensar melhor um local para filmar tudo isso. O teste, né? Se vamos filmar sempre aqui ou não. É um teste. E aqui a gente vai abrir a massa. Mais ou menos. Um pouquinho de farinha. Eu abro pra cá e abro um pouco pra cá também, pra ficar o tamanho da minha assadeira. Não mostrei ainda a minha assadeira pra vocês, já mostro pra vocês. Eu vou abrir mais ou menos um comprimento da minha assadeira, que eu já sei aqui que é mais ou menos esse, tá bom? Peguei minha forminha de pão aqui e já tá untada, tá? Já untei ela. Então agora aqui, eu vou deixar ela do lado só para mostrar para vocês. Abri um pouco a massa, venho enrolando ela. Simples assim. Enrola, enrola. Enrola, enrola. Enrolou. É isso, tá feito. Essa parte aqui, que é a parte, o final da massa, a gente tem que ter um cuidado para pôr ela para baixo, tá bom? Aqui. Até um pouquinho maior do que eu precisava, mas não tem problema, porque aqui, agora isso aqui ainda vai crescer, tá bom? Vou deixar reservar aqui que eu vou fazer a outra massa. Não falei no começo do vídeo para vocês, mas essa daqui eu vou fazer uma coisinha diferente que eu inventei, tá? Essa mesma massa aqui, que é a quantidade da outra, eu vou tirar uma porçãozinha dela. Aqui. Isso aqui vocês não precisam fazer, gente. Chegou nesse passo aqui, que nem a outra massa, eu posso só abrir ela, enrolar e tá feito o pão de forma. Só que eu quis inventar uma coisinha aqui. Vamos ver se dá certo. Vou fazer junto com vocês, que eu nunca tinha feito isso. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouco essa massa aqui e vou colocar um pouquinho de corante. Eu quero fazer um frufruzinho nessa massa. Então eu vou colocar um pouco Vou colocar um pouquinho de corante alimentar. É rosa, né? Vou colocando aos pouquinhos e vendo se chega na cor que eu quero. E aí a gente vai, ó, praticamente sovar essa parte aqui de novo, só para o corante pegar nessa parte da massa, tá bom? Olha, já tô abrindo aqui. Eu não gostei muito da pigmentação, não pegou na massa no todo. Acho que eu devia ter colocado a pigmentação antes, talvez. Mas não tem problema. Acho que vai dar o charme que eu quero no final. Vamos ver.
Tô abrindo ela aqui. O máximo que eu conseguir. Ficou marmorizado, sabe? Ficou uma tonalidade. Gostei até da tonalização dela, ficou marmorizado. Vou reservar essa massa aqui do lado. Agora eu vou aqui abrir a massa principal do pão. Venho aqui com a outra massa e coloco aqui em cima. Vou esticada nela e passo o rolo aqui para ela dar uma grudada uma na outra. Esse vai ser o miolo do nosso pão. Vem aqui na pontinha e começa a enrolar. Simples assim. Enrola, enrola, enrola. Enrola, enrola, enrola. Lembra que a parte do final da massa para baixo. Vem comigo, Valtinho. E é isso aqui. Deixei, terminei as duas massas. Essa daqui é a vermelha, tá marcadinha. Minha mão também ficou vermelha, né? Rosa. Essa daqui tem o pigmento rosa. E esse pão tá o normal. Olha, coloquei aqui na minha tábua de carne. Só para me colocar lá no forno, para também eu conseguir... Eu não tenho uma forma grande para colocar isso. Eu vou fazer aquela mesma técnica que eu fiz no forninho. Então agora eu vou fazer a mesma técnica no forno a gás, que dá para fazer a mesma coisa. Deixei o forno aquecendo 10 minutinhos antes, desliguei o fogo, não tá quente, tá tipo morninho assim, uma temperatura normal, agradável. Deixei aí por volta dos meus 25, 30 graus, então é só ligar, 2, 3 minutos e desligar. Eu deixei o forno aberto, agora eu vou colocar isso lá dentro só para ele dar uma crescida com o calor que está no forno. Não é para deixar a chama acesa, tá bom? E nem quente o suficiente a ponto de assar. Vou agora fazer a outra massa, que eu vou fazer o pãozinho nuvem. Enfarinhar sempre aqui para a massa não grudar. Já limpei da massa anterior, que era rosa, né? E aquilo pegou na mão, não sei, vai demorar um tempo para sair da mão. Deu uma enfarinhada aqui, acho que exagerei, talvez. Massa. Olha a massa, quase que dobrou de tamanho também. Não, dobrou o tamanho, na verdade, né? Deixa eu agora tirar ela aqui. O Valtinho vai mostrar para vocês. Já cortei tudo em cubinho, mais ou menos parecido. Aqui. Tem 105, 100 graminhas eu vou deixar a média, tá bom? Aqui o que eu vou fazer? Vou abrir mais ou menos a massa assim. Não vou abrir muito, tá? Só abrir um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Ó, manchou meu rolo, eu acho que vai sair fácil. Senão, não uso mais essa tinta. Abri. A massa eu deixei um peso mais ou menos de 100 gramas. Pode fazer um pouco mais, um pouco menos. É o que eu falei no começo. Como é pra casa, ó, abri a massa. Vou pegar aqui o pedacinho de goiabadinha e junto ponta com ponta, ponta com ponta, ponta com ponta. Só para ter um recheiozinho, fechou, boleou, ó, bem fechadinho embaixo, fiz uma bolinha. Não se preocupa com ficar uma bolinha perfeita, porque ele ainda vai crescer e vai arredondar automaticamente, tá bom? Vai para a forma esse. Vou fazer de novo mais um, é sempre bom, né? Porque às vezes não pegou alguma informação, ou eu também deixei de falar alguma informação na primeira. Como eu falei para vocês, eu e o Walter estamos fazendo isso a primeira vez, então tem que ser o mais didático possível, né, Valtinho? É isso, aos poucos a gente vai entendendo o formato de fazer, né? Do formato do vídeo. Deixa eu tirar aqui um pouco a mais. 100, 105 também, que nem a outra, não tem problema. Vou abrir, não vou abrir tanto, porque não é tanto recheio assim. E na verdade a goiabadinha é só para dar um tchan, né, Valtinho? Um gostinho doce. Sim, um docinho. Uns pãozinhos que a gente comprava lá na padaria perto da nossa casa, em Santos. Coloca a goiabadinha no meio. Eu já vou puxando e já vou fechando bem aqui. Venho. E pressiono bem aqui para não abrir, porque senão esse recheio vai escorrer e vai queimar o pão. Pressionei. Bem fechadinho. Deu uma boleadinha ainda de leve. Pronto, uma bolinha. Vocês estão assistindo aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar.
Dê dicas se vocês estão gostando, o que vocês gostariam de ver, o que a gente pode melhorar. Apesar de a gente assistir muitos canais eu assisto muitos canais de receita, na hora de explicar a gente fica um pouco constrangido, né, Valtinho? Sim, Se né? perde um pouco, não é uma coisa que a gente faz sempre. Ó, ficou perfeitinho. Mas dê dicas aí, o que a gente pode fazer, melhorar. Curta, comenta aí nosso canal, o que vocês estão achando. E aí, a gente vai melhorando cada vez mais, né, Walter? Sim, é o que eu disse. Vão falando aí com o que vocês acham, o que vocês querem, que a gente vai entendendo o processo de como fazer, né? Sim. A gente vai estudando. Também tem coisas que é fazendo que se aprende. Isso serve também para que o pão. Não deixa de fazer porque você fala, é difícil. E eu acho super fácil fazer pão. Às vezes a pessoa não faz porque, eu não vou conseguir, não tenho tempo. Sim, demanda um tempo. Você vê, 1 hora para a massa descansar, mais meia hora para tu fazer, agora para fazer e vai ter que colocar para descansar de novo. É só praticando que a gente vai melhorando o que a gente aprendeu. O processo, exatamente. É isso, olha, ficou aqui, eu arrumei essa mesa bonita para vocês. Os pães ficaram no forno mais ou menos 40 minutos, 1 horinha, depende de cada forno, tá? Você vai olhando até fazer essa crostinha aqui, essa beleza, olha como ficou lindo esse pão de forma. Vou cortar aqui esse para vocês. Esses aqui de goiabinha, a gente... Tá fofinho? Olha com a maciez disso. Eu passei uma caldinha de açúcar em cima, tipo de padaria mesmo, gente. Deixa eu abrir aqui. Tá fofinho, hein? Olha. Quentinho ainda, ó. Olha isso. Chega, derrete. Ó. Chega, goiabada, derrete. Ficou lindo isso. Tá perfeito. Fofinho. Vou dar aqui um pro Valtinho. Pega aqui, Valtinho. Cuidado que tá bem quente ainda. Olha isso. Tá saindo a fumaça. Dá pra ver a fumacinha aí? Dá. E tá fofinho. Massa muito boa, gente. Façam em casa. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Cuidado que deve estar quente a goiabada, hein? Muito bom. Só faltou agora um cafezinho, né? Muito bom mesmo. Muito bom, olha. Faça aí, quem fizer em casa, comente se ficou bom. Né? Depois, se vocês fizerem em casa, volta aqui no vídeo para comentar. Eu vou deixar para comer depois. Tá muito quente, muito quente. Uma delícia. Magnífico, uma delícia. Façam fofinho o pãozinho. Ó, vou mostrar aqui de novo para vocês. Olha isso. Esse aqui é o que eu e o Walter comeu, tá, gente? Olha que fofura isso. Eu amei. Agora vamos cortar o pão de forma, né? Sim. Vamos cortar o normal primeiro. Né? Vou cortar no meio para vocês verem. Eu não queria cortar no meio esse. Vou cortar aqui na ponta. Ó. Vou cortar aqui uma fatia. Olha isso, gente. Olha a fofura desse pão. Deixa eu tirar aqui essa fatia. Ó. Olha como tá fofo. Eu tô com medo de quebrar ele de tão... Eu cortei fina a fatia. Mas olha isso, quentinho. Vou comer. Faltou uma manteiguinha aqui, né? Mas... ó. Olha isso. Toma, Valtinho. Deixa eu pegar. Tô me sujando todo aqui no vídeo, mas, gente... Fofinho. Quentinho. Olha isso. A textura é muito boa. Caseiro, pão de forma caseiro. Façam em casa também. Agora vamos pro outro? Espera aí, deixa eu comer esse pãozinho aqui. Vamos cortar o outro agora, para ver como ficou dentro, uma surpresa para nós. Vou cortar a fatia mais grossa desse, tá bom? Pra gente chegar mesmo no meio. Tá quentinho, hein? Uou, ficou bonito, hein? Tá parecendo aqueles... Rocambole, né? Deixa eu aqui cortar. Vou cortar mais grossa. Olha isso, como tá fofinho, Walter. E quentinho. Ai, ficou lindo isso, eu tô impressionado, olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ficou gracioso, né? Sim, Não ficou bonito? Sim. Ó, fofinho, ó. Tô amassando assim, gente, desculpa, mas é pra vocês verem
o quanto isso tá fofo e o quanto ficou bonito eu ter pintado a massa, né? Uhum. O gosto provavelmente tá o mesmo, mas eu vou comer. É mais uma desculpa para comer, na verdade, né? Perfeito. Faço em casa. Deixar aqui que agora que a gente comeu, vamos tomar um chá da tarde, né? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até o final. Deixa suas sugestões aqui para mim, pro Valtinho, para fazer novas receitas aqui para vocês. Eu fiquei muito feliz de conseguir finalmente começar a fazer esse quadro aqui, essas receitas com vocês. E vamos ver se a gente mantém isso, porque é uma coisa que eu, mais do que o Valtinho, né, Walter? Gosto muito de cozinhar, gosto muito de vir para a cozinha. E vai ser uma delícia compartilhar, a partir de hoje, algumas receitinhas aqui com vocês, tá bom? Hoje eu vou ler o texto Memórias. Essa noite, depois de assar os pães, fui dormir e sonhei que ainda era criança. No meu sonho, eu tinha 7 ou 8 anos e caminhava para a escola. Agarrado ao braço da minha mãe, olhava para cima e via aquela figura imensa, quase mística, como se ela fosse uma gigante. Sua presença era abrigo, seu toque, proteção. Naquele tempo, tudo parecia maior. A casa, as ruas, os dias intermináveis de brincadeiras, mas principalmente minha mãe. Hoje, sei que ela tem apenas 1,5 metro. Pequena em estatura, mas imensa em força, em amor, em tudo o que sempre foi para mim. Acordei com essa lembrança viva, como se ainda sentisse o calor dos seus braços e a segurança no seu olhar. Engraçado como o tempo não diminui o que realmente importa. O amor continua tão grande quanto antes, talvez até maior. E hoje, nessa data especial, celebro a mulher que sempre foi meu porto seguro. Feliz aniversário para minha mãe querida, Maria Raimunda. Muita luz para vocês. Até semana que vem. Tchau!